Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de ciências, beleza? E o assunto da aula de hoje é sobre o sistema nervoso nos vertebrados, certo? Então, na nossa aula anterior, nós falamos a respeito do sistema nervoso, como ele atua nos animais, né? A questão da gente sentir a dor em determinada parte do corpo, que acaba ocorrendo devido à presença das células nervosas que acabam se comunicando entre si, né? Que são os neurônios, e eles mandam a informação para o nosso sistema nervoso, que vai identificar se aquilo que a gente está sentindo é algo incômodo ou não. Quando eu falo nós, estou me referindo, pode ser nós, seres humanos, e os animais, certo? Bom, depois de a gente ter falado sobre isso, a gente também falou a respeito do sistema nervoso nos invertebrados, né? E aí a gente comentou em sala de aula que os animais invertebrados, eles possuem aí um sistema nervoso primitivo, né, primário, né? Não existe, por exemplo, presença de cérebro, né? É formado aí por redes nervosas. Dos invertebrados um pouquinho mais evoluídos, eles acabam ganhando os gânglios cerebrais, né? Que é um conjunto de células nervosas. Então, é um processo ainda que está em evolução. Hoje nós falaremos aí então sobre a questão dessa evolução, que é o que ocorre sobre o sistema nervoso nos vertebrados, certo? Então, como eu falei para vocês, o sistema nervoso nos vertebrados, ele é conduzido aí por um sistema nervoso que nós chamamos de sistema nervoso central. Ele é o principal sistema nervoso que está inserido aí no corpo dos animais. E o sistema nervoso central, pessoal, ele é constituído aí de dois itens importantes. O encéfalo e pela medula espinal, certo? A palavra encéfalo acaba recebendo esse nome porque ele é formado aí pelo cérebro, o cerebelo e pelo tronco encefálico, que compreende aí o bulbo e a ponte, ou seja, a palavra encéfalo significa todos esses órgãos que estão presentes aí na caixa craniana nos animais invertebrados. Então, o sistema nervoso central não é só formado por cérebro, ele é formado por encéfalo, que é formado, na verdade, pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, certo? E a medula espinal, que está presente na região posterior do nosso crânio e que acaba passando ali sequência pela coluna vertebral, certo? Tanto que quando existe um acidente, né, tanto com o animal, né, tanto com o ser humano, a gente precisa ter um cuidado muito grande com relação à coluna, né? Já ouviram falar de paraplegia, tetraplegia? Isso ocorre porque a medula espinal ela acaba sendo afetada, prejudicada. E uma vez que ela é afetada, prejudicada, dependendo da situação, acaba se tornando irreversível. Então, por essa razão, por exemplo, animais que sofrem acidentes na coluna vertebral ou seres humanos e acabam ficando, por essa razão, paralítico, dificilmente ele vai voltar a ter os movimentos que ele tinha antes. Então, é algo assim bem delicado e que a gente precisa tomar bastante cuidado, tá certo? Bom, o encéfalo, que é esse conjunto aí de órgãos que está presente no sistema nervoso, ele conta também, pessoal, com um tecido que reveste ele. Então existe como se fosse uma capa. E essa capa, elas são chamadas de meninges, certo? Existe uma doença do qual existem campanhas para vacina, que é a meningite, né? Existem dois tipos aí de meningite, a meningite bacteriana e a meningite viral. E elas são doenças que acabam afetando essas membranas que revestem o nosso encéfalo, que tem a função de proteger o nosso encéfalo. Então, elas inflamam, que são causadas aí pelo vírus ou pela bactéria que causa a meningite, certo? Bom,
Então, como eu falei para vocês, olha lá, na nossa página 11 da apostila, a gente já tem aqui, como eu comentei, a nossa classificação. Então, o encéfalo, ele é formado pelo cérebro, o cerebelo e pelo tronco encefálico. E o tronco encefálico acaba compreendendo uma parte chamada bulbo e outra parte chamada ponte. Então, percebam que aqui nas ilustrações, olha lá, o sistema nervoso ele não é formado só pelo cérebro, ele é formado por todos esses itens. Então, cérebro mais cerebelo, que é a parte de equilíbrio, mais o tronco encefálico, resulta para a gente no que nós chamamos de encéfalo, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho aí a respeito da função de cada um desses itens, então. Então, o cérebro, pessoal, ele aí acaba sendo o órgão, né, responsável pelo pensamento, pela fala, pela memória e pela inteligência, né? É ele que recebe e processa todas as informações captadas pelos nossos órgãos dos sentidos, como a visão, a audição, o tato, o paladar, a audição, certo? E é no cérebro também que a gente acaba encontrando os centros de controle aí, relacionados à fome, à sede e à temperatura corporal, além da parte abstrata que está relacionada a sentimentos, né, como a alegria, a tristeza. Então, tudo isso é processado no cérebro. O cerebelo, que é essa estrutura menor que a gente consegue compreender tanto no peixe, né, quanto, por exemplo, aqui no réptil, quanto numa ave e no ser humano, o cerebelo está relacionado aí com a ação dos músculos e principalmente com relação ao equilíbrio, certo? Então, por exemplo, já viram em filme quando uma pessoa lá, ela vai tentar derrubar uma outra pessoa por trás e ela quer que a pessoa desmaie, o que ela faz? Ela acerta quem ela quer com uma pancada forte na cabeça, mas não é em qualquer lugar da cabeça. É nessa região posterior, nessa região traseira, próximo da nuca. Por quê? Porque quem vai ser afetado vai ser o cerebelo. E como o cerebelo está relacionado com o equilíbrio corporal, o que vai acontecer? Essa pessoa vai entrar em desequilíbrio. Então ela vai desmaiar, ela vai cair, né? Porque o cerebelo ele é responsável por isso, por controlar a ação dos músculos e pelo equilíbrio corporal. E a outra estrutura que nós temos aqui é o tronco encefálico, né? O tronco encefálico, ele acaba fazendo a comunicação entre o cérebro e a medula espinal, certo? E como eu falei para vocês, o tronco encefálico, ele conta aí com dois itens. O bulbo, ou também conhecido como medula oblonga, né? Mas a gente costuma falar mais bulbo, que é responsável por controlar os batimentos cardíacos, né? Os movimentos respiratórios e a transpiração, além de tosse, o vômito, sucção e a deglutição dos alimentos, certo? E a ponte, que é responsável aí por fazer o cruzamento dos nervos, que tem a função de conduzir os impulsos que acabam chegando até ao nosso cérebro, né? Parte do nosso encéfalo. Então, percebam que esse tronco encefálico ele acaba fazendo um papel de condução, né? É ele que vai conduzir os nossos impulsos nervosos, é ele que vai fazer conexão aí com as demais funções do nosso corpo. Então, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que juntos formam o encéfalo, são responsáveis por desempenhar essas atividades, certo? Tanto em ser humano, mamífero, quanto em ave, peixe e réptil, certo? Quanto mais desenvolvido, significa que mais aguçados serão aí os seus pensamentos, ações. Bom, a respeito da medula espinal, o que a gente pode dizer sobre ela? A medula espinal, então, como está descrito aqui na apostila para nós, ela é formada aí por uma massa de tecido nervoso que está ligada ao nosso tronco encefálico, né? Então, além da coluna vertebral, além das meninges, né, a medula espinal, ela também está presente aí no sistema nervoso central. E a função dela, como eu comentei já com vocês, é de fazer aí o transporte de informações para as outras partes do nosso corpo,
como os nossos braços, as nossas pernas, né? E todos os nervos ali presentes. Além do sistema nervoso central, pessoal, nós contamos também, nós e os animais vertebrados acabam contando também com o sistema nervoso periférico, né? Que é aí representado pela sigla SNP. O sistema nervoso periférico, ele é formado por um conjunto de nervos que partem do sistema nervoso central e acabam se comunicando aí com todos os órgãos, todas as regiões do corpo, como aí os membros, né, que são os braços, as pernas, o nosso tronco e a nossa cabeça. Então, ele é um sistema nervoso complementar do sistema nervoso central, certo? O sistema nervoso periférico é responsável por trazer os impulsos nervosos até o nosso sistema nervoso central. E é ele que vai ser responsável também por levar a resposta até o órgão de ação, né? Então, por exemplo, quando a gente está sentindo alguma dor em alguma parte do nosso corpo, é o sistema nervoso periférico que vai conduzir essa informação até chegar no sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai processar, vai tentar descobrir o que está acontecendo e vai mandar a resposta de novo para o sistema nervoso periférico. E aí a gente vai ter a nossa ação, certo? O sistema nervoso periférico, pessoal, por ele ser constituído e formado pelos nervos, ele acaba sendo encontrado aí na medula espinal e também em todas as regiões do nosso organismo, certo? Que acabam também acontecendo os impulsos nervosos, certo? Então, que nem aqui, para a gente representar um exemplo que ocorre nos animais, né? Nós temos uma coruja e um rato, né? A coruja, ela acaba sendo o predador do rato. Bom, quando ela recebe o estímulo aí recebido pela visão de que a sua presa se encontra num lugar em que ela pode encontrá-lo, que ela pode capturá-lo, o que vai acontecer? Como que ela vai ter esse estímulo, essa ação de capturá-lo? Primeiro, seu sistema nervoso periférico vai abrir o campo de visão, certo? Os impulsos nervosos vão passar pelo sistema nervoso periférico e depois vão a caminho do sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, onde se encontra o encéfalo, né, que são o conjunto dos órgãos como o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, vão ser responsáveis por processar a imagem de que ela está observando, no caso o rato. Automaticamente o sistema nervoso central já vai informar para ela, olha, é a sua presa, então você precisa capturá-la, né? Então, o sistema nervoso central vai mandar essa resposta para o sistema nervoso periférico novamente, e aí a coruja vai ter a ação de caçar o camundongo. Tudo isso ocorre, pessoal, muito rápido, né? Instantaneamente, né? Porque até ela pensar, se for demorado, até ela pensar no que ela vai fazer e deixar de fazer, o que vai acontecer com a presa? Vai escapar. E a mesma coisa vai acontecer com a presa, né? Se a presa observar e ver o predador primeiro, o que vai acontecer com o sistema nervoso dele? A mesma coisa. O sistema nervoso periférico vai mandar a informação para o sistema nervoso de que o seu predador está próximo e que se ele ficar ali parado, ele vai virar comida. Então, para ele fugir, como que ele foge? Através da sua resposta, da sua ação nervosa. O sistema nervoso vai mandar a informação, então, vai processar de que aquilo não vai ser legal para ele, que vai mandar de novo a informação para o sistema nervoso periférico e ele vai conseguir aí fugir do seu predador, certo? Então, é dessa forma que o nosso sistema e o sistema nervoso dos vertebrados trabalham, né? Em conjunto, o sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central responsável aí por todas as informações centrais do nosso organismo, né? E do organismo dos animais. Sistema nervoso periférico é um sistema nervoso complementar, formado pelos nervos que tem a função de conduzir as informações para chegar no sistema nervoso central. E aí,
através aí no sistema nervoso central é que vai ser identificado qual é a melhor ação a ser tomada. Beleza? Pessoal, sistema nervoso curtinho, assim, terminamos então agora, porque nós já tínhamos falado em aulas anteriores a respeito do conteúdo anterior aí relacionado ao sistema nervoso dos invertebrados, né? A classificação de como de como ocorrem as respostas e as coordenações nervosas, né? A estrutura do neurônio. Então, após a gente ter estudado agora a parte desse sistema nervoso nos vertebrados, fica para vocês, então, fazerem alguns exercícios que eu vou deixar listados para vocês. Provavelmente eu vou pedir alguns ali da sessão extra, tá certo? Mas aí eu descrevo certinho lá no plural quais são esses exercícios, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado pela aula e bom trabalho.